pode ficar sabendo, tá? Mas você não tem recurso para ir, você vai do mesmo jeito, tá bom? Com recurso ou sem recurso, você vai do mesmo jeito. Só precisa ter interesse de você querer ser ministrado. E o que eu vou receber lá, bispo? Primeiro, nós vamos ser desintoxicados de tudo aquilo que nos faz mal. Quantas coisas ao dia a dia fazem mal para a gente? Nos ferem, nos magoam. A gente guarda com muita facilidade rancor, mágoa, chateação. Daqui a pouco a gente está um baú, gente, cheio de coisa que não presta. Aí o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na vida da gente e não consegue. Aí a unção de Deus quer ser derramada na vida da gente, não consegue. Aí a gente diz, por que eu não sou batizado pelo Espírito Santo? Primeiro ele te limpa, depois ele te usa. Né? Por que as coisas estão dando errado aqui em casa? Por que meus filhos não me obedecem? Por que meu casamento está ruim? Porque tem coisa dentro da gente que tem que sair. Tem coisas dentro da gente que precisam ser retiradas. Então esse momento, o detox para os homens, é exatamente um momento como esse, tá? Então dá uma chance para você. Ninguém vai obrigar você a ir, mas dá uma chance para você. Se você se importa com a sua vida espiritual, se você quer crescer, se você quer avançar, esse é o caminho e essa é uma excelente oportunidade para que você seja ministrado por Deus, tá bom? Vai ser um momento muito importante. Antes da gente entrar na palavra, eu vou falar também de um evento que eu vou estar realizando aqui. Antes do final do ano, a gente ainda vai estar realizando algumas coisas, diante da correria, Rodrigo. E eu vou realizar uma mentoria aqui, no dia 16 de dezembro, vai aparecer ali. Eu vou realizar aqui uma mentoria no dia 16 de dezembro, para todas as pessoas que desejam crescer no ministério, tá? Dia 16 de dezembro, se eu não me engano, acho que é uma quinta-feira, e todos que quiserem estar comigo aqui, vão aprender. Por exemplo, eu tenho um sonho, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, e eu quero aprender como colocar esse ministério em prática. Eu quero aprender, por exemplo, como escrever um livro. Um livro. Às vezes você tem tantas histórias para contar de superação da sua vida que dá um livro. Alguém já ouviu alguém falando assim, gente, eu queria escrever um livro da minha vida. Hã? E tu acha que não ia ter gente para comprar esse livro? Sim ou não? Sim ou não, gente? Então se você botar assim, ó, saiba da minha vida hoje, é só o título do livro. Quem é que não vai querer? Porque é vida dos outros, irmão. É um negócio que vende muito. Vende demais. Vende muito. Então, por exemplo, eu vou ensinar, vai sair aí, Rodrigo, vai, né? O cartaz aí, joga para mim. Por exemplo, eu vou ensinar como você começar um livro do zero. Eu quero aprender. Mas às vezes você fala assim, bispo, me ensina. Não tem como ficar, faz assim, faz assim, faz assim. Não. Você tem que vir para um treinamento específico. Você vem para um treinamento específico e eu vou te ensinar como escrever um livro do zero. Outra coisa, eu tenho um ministério, bispo, eu sinto que Deus tem uma chamada comigo, e um ministério, por exemplo, com crianças, está aqui a Simone, ó, tem um ministério com crianças, como é que eu faço para levar e para montar tudo que eu sei, bem baixinho, como é que eu faço para montar todo o conteúdo que eu sei e montar um treinamento de 1 dia, de 2 dias, como é que eu faço? Eu vou ensinar nesse treinamento. E como que você vai ensinar, bispo? Eu tenho ministrado um seminário chamado Implantando a Cultura da Lealdade, já há mais de 7 anos, eu acho que é 7 anos já, né? Mais de 7 anos em todo o Brasil, aonde o Senhor tem me levado. Eu tenho feito escolas ministeriais, tenho escrito livros, e hoje basicamente o meu ministério se resume em pastorear a igreja local e ensinar e instruir o corpo de Cristo. Então nós vamos ensinar como você montar um treinamento. Isso é para quem já está avançado no ministério. Nós vamos ensinar como você escrever uma apostila de estudo, por exemplo. Nós vamos ensinar como você criar palestras impactantes. Alguém aqui já participou de algum treinamento comigo? Alguém já participou? Olha como tem pouca gente que participou. Ninguém participou de um treinamento. Lidiane participou, Lidiane? Participou? Quem mais participou de treinamento comigo aqui já? Levanta a mão. Está na hora de fazer mais treinamento aqui, né? Hã? Você já participou? Sim, de obreiro. Está participando de obreiro. Não, que você não viu os outros ainda que tem. Então nós vamos ensinar como, por exemplo, você montar uma palestra impactante, como você escrever um livro do zero, como você montar um treinamento, desenvolver seu ministério e viver do seu ministério. Viver do seu ministério.
Eu tinha uma camisa que no ano de 2014, acho que 2015 para 2016, eu vivo lealdade. Irmão, essa camisa estava em tudo que é lugar. Tudo que é lugar que você imaginar. Quem me ouve, diga amém. A camisa estava em tudo que é lugar. E essa camiseta era uma camiseta dos meus treinamentos. E é muito engraçado porque, por exemplo, daqui a pouco quando eu ia ver uma reportagem, alguém passava na rua com a camiseta lá no fundo da reportagem, assim, ó, eu vivo lealdade. Daqui a pouco eu passava no ônibus na rua, as pessoas indo trabalhar, eu vivo lealdade. Eu falei, gente, nem eu sabia que eu tinha vendido tanta camisa assim. Nem eu sabia. Aí engraçado que eu fui para São Paulo, levei minhas camisas para São Paulo. Aí depois de um ano, eu volto em São Paulo, estou andando na rua, estou vendo lá em São Paulo a galera com a minha camisa. E eu falei assim, gente, como isso é possível? Porque quando você tem uma mensagem, quando você tem uma palavra impactante, aquilo ali é tão poderoso para a vida das pessoas, aquilo é tão forte na vida das pessoas, que essa mensagem, o tempo passa, mas a mensagem fica. Quem está comigo aqui? O tempo passa, mas a mensagem fica. Então eu quero ajudar você que deseja e almeja crescer. Sempre a gente tem muitos líderes de fora que vêm, pastores de fora que vêm e que estarão conosco também recebendo essa ministração. Vai ser uma quinta-feira, tá? Dia 16 de dezembro, e você vai pagar R$50 para se inscrever, porque conhecimento de graça, posso falar, gente? Quem presta atenção? Olha para cá, por favor. Conhecimento de graça não é valorizado. Então, tudo que é de graça, ninguém dá valor. Então, o que você vai ouvir são coisas que eu levei anos e gastei muito dinheiro para aprender, tá? Então, você que está aqui hoje e quiser, você já pode fazer a sua inscrição. Você vai procurar a Rafaela, que ela já nem está sabendo, mas vai fazer a inscrição hoje, tá bom? E você já vai dar o seu nome e garantir a sua vaga. Lembrando que eu vou limitar as vagas. Eu não vou dar aula para mais de 20 pessoas. Eu não vou dar aula para mais de 20 pessoas. Porque passou disso, não tem absorção de conteúdo. As pessoas estão por estar, vêm por vir, no momento que está ensinando, está no celular, está mexendo, e eu tenho dificuldade de dar aula e de ensinar gente desinteressada. Amém, queridos? Vamos para o jogo? Quem veio para ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. E o versículo a partir do 20. Apocalipse, capítulo de número 2. E o versículo de número 20. O horário vai ser às 20 horas. De 20 horas às 22 horas. A palestra de mentoria, tá bom? Capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 20. Nós estamos nessa noite no segundo episódio da série Vencendo o Espírito de Jezabel. E eu quero desafiar você hoje a pegar um papel, uma caneta, catucar essa criançada para ficar sentadinha lá na salinha. Porque hoje o Senhor vai te instruir de uma forma poderosa. De uma forma poderosa para você não apenas lidar com dificuldades. Aprenda uma coisa. Há dias que a gente precisa aprender a lidar com dificuldades. Mas há dias que a gente precisa fazer a guerra espiritual certa. O que nós vamos aprender hoje é como lidar, Ian, com um espírito que assola muita gente, que paralisa igrejas, que paralisa ministérios, que destrói famílias, que corrompe pessoas. É isso que nós temos sido instruídos nesses dias de domingo. Então eu quero desafiar você a estar atento, a não perder nenhum 1% da mensagem hoje, porque hoje você vai aprender as armas e neutralizar esse espírito em toda a sua vida. Apocalipse, capítulo de número 2. Põe o banner, por favor, na tela aqui do capítulo. Estava ótimo o som, está ótimo, tá? Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 20, que diz assim: porém eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama-se a si mesma de profetisa.
a ensinar e a seduzir meus servos, a cometerem promiscuidade ou fornicação, a comerem coisas sacrificadas a ídolos, e eu dei-lhe tempo para se arrepender da sua fornicação ou dos seus pecados, e ela não se arrependeu. Eis que vou jogá-la em uma cama, aqueles que cometerem adultério com ela, grande tribulação, e a não ser que se arrependam de seus atos. Eu matarei seus filhos com a morte, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e corações, e darei a cada um conforme as vossas obras. Mas digo-vos aos demais em Tiatira, e a todos que não têm essa doutrina, e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós um outro fardo. Preste atenção, gente, olhe para mim, por favor. O texto que a gente está lendo é um texto profético escrito a uma igreja. E no primeiro episódio dessa ministração, nós falamos de forma muito categórica sobre que Jezabel era um personagem. Oh glória! Um personagem que entrou na cultura de Israel, que foi introduzido na nação de Israel, por meio de uma aliança profana do rei Onri. Quem era o rei Onri? O rei Onri era um dos homens que havia se assentado no trono de Israel de forma legítima e que desejava então, pela sua vaidade, ter uma nação mais potente, porque geralmente quem chega a determinados níveis de liderança sempre acha que pode melhorar. O pecado não é você querer melhorar, o pecado não é você querer ser mais forte, o pecado não está em você querer ter mais potência em tudo aquilo que você está fazendo. O pecado está em simplesmente as alianças que você faz para se tornar mais forte. Não é pecado e muito menos errado você querer ser mais próspero, você querer crescer, você querer melhorar a sua área financeira, você querer melhorar os seus estudos, melhorar a sua influência. O pecado sempre está nos meios pelas quais você utiliza para chegar ao nível e ao patamar que você quer. No contexto do rei Onri, o que ele faz? Ele vai se unir com uma nação pagã. Ele vai se unir a um rei que tem, por sua vez, as suas exigências. E que exigências são essas? As exigências deste rei é que se eles dois se unissem, eles teriam um melhor exército, as finanças deles seriam melhores, os seus cavaleiros estariam em maior quantidade. E quem é que iria deter essa nação? Mas engraçado é que o rei Onri, que está ali colocado por Deus, não se lembra de todas as vezes que Israel venceu batalha sem ter que se aliançar com ninguém. Não se lembra de todas as vezes que Israel venceu batalha, mesmo tendo em número muito menor, estando em números muito menores do que os soldados dos inimigos, mas eles venceram as batalhas, porque a força de Israel nunca teve na sua espada, a força de Israel sempre teve nos seus joelhos. Porém, a vaidade desse homem é tão grande que ele quer se aliançar, e ele quer ter um sucesso a qualquer custo, ele quer ter um sucesso a qualquer aliança. Então ele vai se aliançar com o rei de uma nação profana, e a condição é esta: você vai ter que casar o seu filho com a minha filha. E ele falou, e até aí tudo bem, sem problema, mesmo sabendo que a cultura de Israel abominava o casamento com mulheres estrangeiras. Mas em nome de vencer tem gente que faz qualquer coisa, não é verdade? Em nome de crescer, tem gente que vai se aliançar com qualquer pessoa. É só uma mercadoria sem nota aqui, é só uma mentirinha ali, é só um caosinho aqui. Quando vai ver, você está se aliançando com Jezabel, está simplesmente trazendo para dentro do palácio real uma pessoa que não tem os seus valores, que não tem os seus princípios, e que muito menos adora e respeita o Deus que você adora e respeita. Foi assim. Jezabel se casa então com Acabe, e eles ali selam um pacto, selam uma aliança. Eu falei no primeiro episódio, mostrando para vocês quais foram as exigências de Jezabel. Quais eram as exigências dela? Bom, eu vou me casar, mas eu vou trazer os meus servos e também os meus deuses. Porque o problema de você se unir com alguém não é simplesmente que você vai ter só as vantagens que essa pessoa vai te dar. Uma aliança tem duas camadas. Ela traz os benefícios, mas ela também traz as bagagens que deveriam ser dispensadas. Tem gente que não traz só as vantagens, ela traz a presença e também traz os problemas.
Jezabel disse: quer casar comigo? Vai casar com os meus servos e vai casar com os meus problemas, vai casar com as minhas profanações, vai casar com os meus deuses. Olha o que o texto vai dizer, a história vai dizer, que agora Acabe e toda a cultura de Israel vai ter que ceder aos caprichos de Jezabel. Jezabel, ela vai trazer consigo na bagagem os seus deuses. Ela vai trazer Baal, e o nome do pai de Jezabel é Etbaal, ou seja, semelhante a Baal. Olha isso, promíscuo desde sempre. Porque Baal era um deus pagão associado à fertilidade, e que a estátua de Baal era semelhante a um órgão sexual masculino. E os cultos que Baal exigia eram cultos de profanação, eram cultos promíscuos, aonde todos se relacionavam com todos, sem princípios nenhum, e passavam a noite se embriagando e se relacionando homens com mulheres, e essa era a espécie de culto que se prestava a Baal. Jezabel disse: eu estou em Israel, mas eu vou trazer a minha realidade para Israel. E aqui está um problema. Por que é que a gente aconselha que você, quando vai buscar um casamento, você busque na igreja? Por que a gente aconselha, quando você vai buscar uma aliança, você venha buscar na igreja? Por que a gente aconselha? A vida é sua, você decide como você quiser. Mas por que a gente aconselha? Porque Deus sempre condenou julgos desiguais. E o que é que vai mensurar e vai medir o que é um julgo igual e o que é um julgo desigual? São os valores que essa pessoa carrega. Os valores que Jezabel trazia eram valores de morte, eram valores de prostituição, eram valores de promiscuidade e de idolatria. Porém, ela estabeleceu que essas seriam as condições. Como se não bastasse ela já trazer os seus deuses pagãos para dentro de Israel, ela não queria só, vamos levantar um templo aqui, aí Israel vai ter opção de adorar aqui ou de adorar ali. Não. Ela exigiu então que os deuses que ela trouxe teriam que ser colocados dentro do templo de adoração a Deus. Porque Jezabel é assim, gente. Jezabel, ela não se contenta só em fazer a vontade dela, ela também tem que provocar os outros. Tem alguém aí, gente? Tem alguém aí? A característica de Jezabel é tão terrível que ela não se contenta em simplesmente fazer com que as coisas sejam feitas do jeito dela. Já não basta o espírito de manipulação. Ela é provocativa, ela é afrontosa. Conhece alguém assim, gente? Que não basta a pessoa estar ali, sabe, te provocando. Não basta a pessoa estar ali querendo que as coisas, que o mundo gira em torno dela. Ela também é afrontosa. Ela posta coisa para te afrontar. Ela joga palavras no ar para você ver. É o tipo de gente que fica jogando uísque em todo o tempo para ver se tu morde. Se tu morder aqui, tu atribula ali. Se tu morder aqui, tu atribula lá. Isso é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é assim, é uma forte característica de Jezabel. Então o que ela faz? Ela não só queria que os deuses fossem permitidos dentro de Israel, ela queria pegar os seus postes ídolos e colocar dentro do templo de adoração de Israel. O que começou a acontecer? Os israelitas largaram a adoração a Deus e começaram a adorar os deuses de Jezabel. Começaram a cultuar os deuses de Jezabel. E agora, de dia eles servem ao Deus de Israel, mas de noite eles se embriagam e praticam culto de promiscuidade ao Deus Baal. Isso gerou uma ruptura tão grande na intimidade de Deus com Israel, a ponto da presença de Deus se afastar do povo, e Deus levantar um profeta por nome de Elias, que foi o único profeta que teve coragem de confrontar, porque tinham muitos outros profetas que não haviam cedido ao desejo de Jezabel, mas não é todo profeta que não cede que tem coragem de se levantar e confrontar. Porque tem gente que não se mistura com pecado, mas também não abre a boca para denunciar pecado. Porque antigamente quem se levantava para denunciar pecado tinha a cabeça arrancada. No entanto que quando Elias entra numa depressão, Elias quer desistir da vida, depois que Jezabel ameaça ele porque ele matou a própria espada os profetas de Jezabel, ela vai mandar um recado para ele que vai tirar a vida dele amanhã até o meio-dia, porque ela é afrontosa. E aí o que vai acontecer?
mas você é o único que tem de confrontar. Então aprendam a verdade. Há pessoas que não vão se corromper, mas também não vão fazer a diferença com os valores que carregam. Então, se os valores que você carrega não estão na ponta da sua língua para você confrontar o que está errado, pode ser que a sua santidade está em xeque, mas o seu ministério está paralisado. Porque tem gente que é crente, mas põe a mão, ele também ora, ele também profetiza. O que está acontecendo dentro dele não é algo que está acontecendo somente dentro dele, sai de dentro dele e alcança outras pessoas. Então Elias também é um profeta que não só é detentor da verdade, profetizou contra Jezabel, mas tem coragem de denunciar o pecado. Tem coragem de denunciar o pecado. E nesse segundo episódio eu marquei algumas características, porque no primeiro nós falamos sobre a forma que Jezabel era vista. Jezabel era um episódio do Antigo Testamento, e agora ela surge no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Tem alguém aqui prestando atenção? E o versículo de número 24. Ou melhor, a partir do versículo de número 20. O próprio Deus está dizendo à igreja que está em Tiatira, está dizendo assim: eu tenho alguma coisa contra vocês. E o que eu tenho algo contra vocês é o seguinte: vocês toleram o espírito de Jezabel. Engraçado que lá atrás ela era apenas uma pessoa, um episódio. Só que ela surge agora, muitos anos depois, como um espírito. Sabe por quê? Você está pronto para ouvir ou não? Porque a deturpação de comportamento que não é repreendida pela santidade de Deus passa a se tornar parte integrante do seu caráter. Aquilo que você não conserta hoje passa a ser normal para você amanhã. E o que dá brecha para o diabo não é você não vir à igreja. O que dá brecha para o diabo são práticas pecaminosas que se abrem na tua vida, e o inferno com os seus demônios entram e se perpetuam na sua vida. Então, o que aconteceu para que essa pessoa, que era um episódio que morreu, Jezabel morreu, e agora ela se torna um espírito que afronta a igreja? Porque Jezabel morre, mas as promiscuidades de Jezabel permanecem. E é exatamente aqui que hoje Deus te trouxe para te lembrar e para abrir os seus olhos concernente ao espírito de Jezabel e o que ele faz. No primeiro texto, no primeiro episódio, nós falamos que Jezabel tinha características, e essas características eram muito profundas. Primeiro, ela era prostituta. Prostituta. E o que uma prostituta faz, gente? Ela se vende em troca de lucro. Então, o espírito de Jezabel é um espírito tão terrível que ela se entrega e é capaz de fazer qualquer coisa em troca de que seja dado a ela o que ela deseja. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: muitas pessoas estão sob influência do espírito de Jezabel, quando simplesmente são capazes de aceitar e de tolerar qualquer coisa, desde que algo que ela tanto deseja seja dado a ela em troca. Então a prostituição não é quando uma mulher se deita com outro homem, vende o seu corpo e pega o dinheiro. O espírito que opera na prostituição é quando alguém se troca por aquilo que seja feito da forma que ela quer. Segunda característica de Jezabel, ela é adúltera. E o que uma mulher adúltera faz, ou um homem adúltero faz? Ele quebra alianças. Quem está comigo, por favor? Eu sinto uma guerra espiritual muito grande aqui. Parece que a cabeça de vocês está em outro lugar. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você aprenda o que a gente tem para ensinar hoje. Quer que continue da mesma forma. Para você dizer assim: estou indo para a igreja e nada está acontecendo. Estou indo para a igreja, estou ouvindo a palavra e nada está acontecendo. Você não tem noção da guerra que está aqui agora. Tem noção da luta que está aqui. Sabe por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então grave isso aqui. Segunda característica de Jezabel, ela é adúltera. E o que o adúltero faz? Ele quebra alianças. Jezabel quebra aliança com muita facilidade. Aliança para ela não existe. Se ela precisar romper, ela rompe. Ela está aqui hoje. Se ela precisar sair daqui hoje, ela sai. Se ela precisar virar as costas para a fonte que alimentou ela, ela vira.
Por quê? Porque a aliança de Jezabel não é com o altar, a aliança de Jezabel não é com a pessoa, a aliança de Jezabel é com a sua conveniência. Então cuidado, porque muitas pessoas que só têm aliança com aquilo que lhe convém. A aliança, gente, é uma via de mão dupla. Você não só extrai dela não, você também entrega, você também se entrega. Por que muitas pessoas não dão certo no casamento? Porque ela está esperando que o marido dela faça ela feliz. Enquanto isso não acontece, ela também não entrega nada. Ele está esperando que a mulher mude para ele ir para a igreja. E aí a mulher não muda, ele diz, ela não muda, eu vou fazer o quê? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, aliança sempre será uma via de mão dupla, é dando que se recebe. É dando que se recebe. Então entenda uma coisa que eu vou dizer para você, o espírito de Jezabel, ele opera sobre a aliança quebrada. E o que é uma aliança quebrada? Você pode ver que pessoas que quebram continuamente alianças, elas não dão certo em nada, gente. Pedra que não para não dá limo. Já ouviu essa expressão? Pedra que não para não dá limo. A maré muda. E quem não tem uma âncora para se firmar, mesmo em territórios instáveis, vai ser levado e conduzido pela maré. Então aprenda uma coisa que eu vou dizer para você. Segunda característica de Jezabel, ela quebra alianças. Cuidado com as alianças que você está quebrando e com as alianças que você está fazendo. Muitas pessoas estão sucumbindo, afundando, porque estão fazendo alianças erradas e quebrando as certas. Tem uma coisa que nunca foi tão certa e nunca foi tão poderosa de ser dita como no dia de hoje. Nunca troque o certo pelo duvidoso. Nunca troque o que te trouxe até aqui por algo que nem sempre pode te levar até lá. Tem muita gente que ela se encanta. Por quê? Porque uma forte característica de Jezabel, gente, é o encantamento. A adúltera quebra aliança. A prostituta se troca por aquilo que ela diz ser importante para ela. E a feiticeira, Jeú, certo dia, é um rei, um capitão da guarda, que vai ser levantado para exterminar a casa de Jezabel. O próprio Deus vai chegar para Jeú por intermédio de um mensageiro, e vai dizer para ele assim, pega o azeite agora, e vai lá na casa de Jeú, 2 Reis, capítulo de número 6, vai lá na casa de Jeú, ele está lá com os seus soldados, entra no secreto com ele, e diga para ele assim te diz o Senhor, dobra o joelho aí esse mensageiro pega o azeite, derrama sobre a cabeça de Jeú. Quem é Jeú? Chefe da guarda, capitão. A partir de hoje você é o rei de Israel. E por que ele vai ungir um capitão que nem na linhagem real estava? Porque Deus tomou uma decisão. E qual era a decisão? Como o trono vinha de família em família e de sucessão em sucessão, Deus determinou que a casa de Acabe deveria ser exterminada. Sabe o que Deus disse? Eu não quero nenhuma gota de sangue do rei Acabe no trono de Israel, nunca mais. Aí eu te pergunto, o que os filhos de Acabe tinham que ver com isso? O que os netos de Acabe tinham que ver com isso? O que os parentes de Acabe tinham que ver com isso? Tem muita gente que não se preocupa, mas as alianças erradas que você faz hoje está afetando teus filhos, filho dos teus filhos, teus netos e toda a tua família. E sabe que a Bíblia diz que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então muito cuidado com as alianças que você faz hoje, muito cuidado com as decisões que você toma hoje, muito cuidado com as ações que você tem hoje, porque elas podem continuar se perpetuando sobre a vida dos teus filhos. Mas Jesus quebra, como diz o texto aqui, dei a ela tempo suficiente para se arrepender, mas ela não se arrependeu. O que Jeú faz? Jeú é levantado por Deus como um rei, porque tem gente, irmão, que precisa de uma unção especial para combater um espírito terrível. Ele podia se levantar e fazer o que Deus mandou, mas antes de se levantar e confrontar Jezabel, ele tinha que receber o óleo na cabeça. Ninguém consegue enfrentar um espírito terrível de destruição e de depravação se não tiver com óleo derramado na sua cabeça. Tem guerra que não é na carne, não é no braço, não é na capacidade cognitiva, não é na inteligência, é na unção.
Tem guerra que é na unção que você vence. Tem guerra que o óleo tem que descer na sua cabeça para você receber as habilidades que vêm dos céus para poder confrontar Jezabel. E aí ele recebe esse óleo sobre a sua cabeça. E agora os homens estão curiosos. O que o mensageiro falou? Ele disse assim: nós temos uma missão. E que missão é essa? Nós vamos exterminar a casa de Acabe. Ah, meu irmão, sabe o que ele está dizendo? Deus nos deu uma grande missão de exterminar tudo aquilo que afastou esse povo de Deus. Nós vamos nos levantar com uma missão mais nobre possível. Nós vamos exterminar a casa de Acabe. Mas vai dar problema, vai ter guerra, vai ter espada, mas o óleo de Deus está sobre a sua cabeça. Quando você decidir levar uma vida reta com Deus, quando você decidir levar uma vida de santidade com Deus, quando você decidir adorar a Deus acima de todas as coisas e não ter aliança com o pecado, não ter aliança com gente promíscua, não ter aliança com quem te leva para longe de Deus, vai ter guerra, vai ter batalha, mas a unção de Deus já está sobre a sua vida, a unção de Deus já está sobre a sua cabeça. Mesmo sabendo que ela não vai se perpetuar no trono, Jezabel ainda dá as suas cartadas. E hoje a gente vai entrar falando sobre isso. Quem está entendendo um pouco aqui? Jezabel não é simplesmente alguém que não sabe onde quer chegar. Não. Jezabel sabe muito bem que através da quebra de alianças ela enfraquece o povo de Deus. Ela sabe muito bem que através da prostituição ela faz você vir no culto só que você tem interesse. Você sabia? Faz um culto profético aqui para você ver. Quem lembra aqui do dia que a gente trouxe o profeta aqui? Estava cheio, não estava? Não tinha nem lugar para sentar. Tem gente que só vai nesse tipo de culto. No culto da profecia, no culto da revelação. Aí no culto que vai ensinar ele a ser crente de verdade, ele não vai. Por quê? Porque ele só escolhe a parte boa da coisa. Isso é prostituição. Vou chocar sua cabeça agora. Porque você está se trocando por aquilo que você acha ser bom para você. Mas muitas vezes aquilo que vai mudar a sua vida, a gente rejeita. A gente não quer. Então, o espírito de Jezabel trabalha na quebra de alianças, trabalha na prostituição e na feitiçaria. O que é a feitiçaria? Você sabe como que Deus trata o pecado de feitiçaria? O pecado de feitiçaria é o pecado de rebelião. Você pode parar para observar, gente, que toda pessoa que opera sob o espírito de Jezabel, ela não consegue ter liderança. Ela não consegue ter pastor, ela não consegue ter líder, ela não consegue se submeter à autoridade de ninguém. É profeta de Deus, é profetisa de Deus. Olha o que o texto diz em Apocalipse capítulo de 2 e 20. Porém tenho contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que se chama a si mesma de profetisa. Ela se auto-intitula profetisa, ela se auto-intitula mulher de Deus, mas no final, olha o que o texto está dizendo aqui, ó: promíscua, seduz o povo de Deus, leva o povo de Deus para o abismo e para o buraco. Cuidado, cuidado, minha gente, nem tudo aquilo que reluz é ouro, e nem todo aquele que diz assim diz o Senhor, fala em nome do Senhor. É pelos frutos que você conhece a árvore. Antes de você se alimentar do fruto, porque tem fruto que é amarelinho, bonitinho, cheiroso e é veneno. Quem aqui foi criado no mato aqui, brincou no mato já? Quem já brincou no mato alguma vez aqui? Lembra aquela frutinha amarelinha que o pessoal dizia: ih, rapaz, não come isso não, que isso aí é o quê? Rebenta cavalo. Quem lembra disso aí? Só o mais antigo lembra. Você é da Gamboa, você lembra disso? Quem já ouviu falar do rebenta cavalo aqui? Já teve infância, né? Ganhou umas medalhinhas na canela. Quem sabe disso já ganhou uma medalhinha na canela, né? Então o que acontece? A gente numa fome danada, vendo aquela frutinha amarelinha, você diz: achei, vou comer. Comi aquele troço, era veneno. Então nem tudo que está bonitinho, madurinho, legalzinho, cheirosinho, cuidado, porque isso arrebenta. Até cavalo não vai arrebentar a gente. Então deixa eu dizer uma coisa para você: feitiçaria é o pecado que é tratado como rebelião para Deus. Jezabel, ela faz feitiçaria, e a feitiçaria é vista por Deus como rebelião. Gente, não esteja aliançado com pessoas que não sabem onde querem chegar. Não esteja aliançado com pessoas que não aceitam ser tratadas por ninguém, administradas por ninguém. Não se aliancie com pessoas que não têm pastor, que não têm liderança, gente que ninguém fala no coração dela. Tem pessoas que você começa a tratar do coração, ela já se sente confrontada e todo
todo lugar que vai tratar e vai curar, ela, mete o pé. Sabe por quê? Porque ela não está afim de desapegar daquilo que leva ela para o abismo. Essas são as suas convicções, são amantes de si mesmos. Essa é uma das características do espírito de Jezabel, uma das características bem fortes do espírito de Jezabel. Mas bispo, como é que eu faço para desarmar o inimigo? Porque na verdade, aprender a identificar é o primeiro passo. Você sabe que às vezes a gente tem alguns sintomas no nosso corpo, na nossa saúde, e a gente já consegue identificar alguma coisa, não é verdade? Não, quem já teve carro velho aqui? Que eu sei que vocês só tem carro novo, graças a Deus. Quem já teve carro velho aqui? Duas coisas eram certas: tu virava mecânico e sempre tinha cheiro de gasolina. Era ou não era? A gente dizia, e começou a engajar. Já sei isso aqui, peraí que eu vou ali na frente. Levantava o capô, dava umas batidas, quando ia ver já estava saindo, já estava acelerando, porque a gente vira mecânico, não é verdade? Quando a gente tem um carrinho velho, a gente vira mecânico, a gente aprende e sabe como é que resolve alguns problemas. A grande verdade é, aprender a identificar. A gente já tem aprendido a identificar o que esse espírito é capaz de fazer na vida da gente. Agora, como é que eu vou desarmar o inimigo? Primeiro, ela é sedutora. E você precisa ter cuidado, querido. Cuide do seu coração e das suas carências, para que pessoas não tragam migalhas para você e você ache que você está fazendo a maior aliança da sua vida. Cuida do teu coração, querido. Cuide de você. Cuide das suas emoções. Pessoas que te amam são aquelas que estão com você debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de tempestade, com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso. Agora sabe de uma coisa, toda família tem problemas. Mas poxa, é que eu estou ouvindo tanta coisa que eu nunca ouvi em casa. É que eu estou recebendo um tratamento que eu nunca recebi aqui, recebi ali. Escuta, todas as pessoas que são dignas da sua aliança, da sua amizade, quem vai determinar isso é o tempo. A pessoa vai provar se ela é tua amiga ou não, é com o passar dos anos, não é com o que ela mostra para você agora. Porque tudo no começo são flores, gente. Tudo no começo é só alegria. Que diga quando você casou, não foi? Você olhou para esse rapaz, falou assim, gente, isso é um Dom Juan. Olha só, parece um príncipe que vem no cavalo. Aí agora foi embora o príncipe, só ficou? Vocês estão me ouvindo bem? Você fala, gente, isso aqui Deus mandou para mim. Olha, veio até num cavalo branco. Meu Deus. Agora você está procurando o príncipe, só ficou o cavalo lá. Porque o tempo passa. E depois que o tempo passa, a gente não, o encantamento também acaba. Então, o que nos leva a ser atraído por uma pessoa na área relacional, em todas as áreas, não só na área afetiva, mas com amizades, com alianças, a princípio, é aquilo que a gente vê. Mas depois o que faz a gente permanecer nessa aliança é o tempo. Então nunca chame pessoas de amigo muito rápido. Nunca chame pessoas de amigo se ela não te provou lealdade no dia da sua dificuldade. E eu acho que esse é um ponto tão importante, porque muitas pessoas se frustram com as outras, porque você acaba colocando ela em lugares que ela nunca merecia estar, mas foi a sua carência que levou ela até lá. Tem alguém aí, gente? Então o espírito de Jezabel sabe bem quais são as suas carências, quais são as suas preferências, e quando se aproxima de você te oferece aquilo que te encanta. E sabe o que a Bíblia diz? Que nenhum espírito de encantamento vai prevalecer sobre nós. Alguém levantou a mão? Então se levantou a mão eu vou profetizar. Nenhum espírito de encantamento vai prevalecer sobre nós. Você pode não querer ver, mas que Deus vai te mostrar o que está por detrás disso, Deus vai te mostrar. Porque Deus tem um compromisso com a verdade, e Ele nunca vai te deixar enganado e nem enganada. Eu vou profetizar de novo. Deus tem um compromisso com a verdade, e Ele nunca vai te deixar nem enganado e muito menos enganada. Sabe por quê? Porque todo espírito de sedução vai cair por terra na sua vida. Em nome de Jesus eu vou profetizar de novo. Todo espírito de encantamento e de sedução vai cair por terra na sua vida. As escamas de Paulo precisaram cair para ele servir a Deus. E depois que as escamas caíram, ele virou apóstolo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes o que não está deixando você crescer naquilo que Deus quer que você cresça, são as escamas que estão sobre os seus olhos.
Então, quando um homem de Deus orou por Paulo, as escamas dos olhos caíram e ele começou a ver as coisas da forma que elas eram. Eu quero liberar ainda mais uma vez essa palavra para a tua vida. Deus não vai te deixar enganado de nada. Tem gente aqui que vai sonhar. Tem gente que Deus vai usar profetas. E tem gente que Deus vai dar visão. Porque a tua aliança com Deus é muito maior. E essa sim é que vai prevalecer. Então como que eu faço para desarmar o inimigo? Primeiro, não cedendo à sedução. E tu sabe que Jezabel também tem uma característica muito forte. Obrigado, meu amor. Jezabel, ela tem como é que eu posso dizer? Ela tem um talento para dramaticidade muito grande. Você já conheceu pessoas dramáticas? Quem já conheceu gente dramática aqui? E levantaram as mãos, os pés ali, né? Era igual assistir jogo de futebol com Galvão Bueno. É dramático esse jogo. Não, tem gente que é dramática, irmão. A Globo está perdendo essa pessoa, né? Ele tinha que conectar com os autores de novela, porque a dramaticidade, se é assim que fala, se não é, eu inventei essa palavra agora, da pessoa é um negócio digno do Oscar. A pessoa está com a unha encravada, ela diz: eu vou perder meu pé. Ai, meu Deus do céu, eu estou sofrendo tanto. Ai, meu Deus, é um negócio gravíssimo. E aí quando você vai ver lá, meu Deus, o que houve, gente? Aí a pessoa conta o problema, porque você já está meia hora só ouvindo choro. Aí depois do choro a pessoa tenta te explicar o negócio, você fica: mas era só isso? Você não conhece ninguém assim, né? Graças a Deus, só eu conheço alguém assim. Coisa boa, né? Para mim não sei se é bom, mas eu conheço muita gente assim. Então Jezabel tinha toda uma característica para dramaticidade, era muito dramática. Sabe por quê? Escuta o que eu vou te ensinar aqui agora. Pessoas dramáticas descobriram que elas conseguem, através do seu drama, do seu choro, manipular os teus sentimentos, te fazer se sentir culpado, a fim de que você faça o que ela quer e não o que você quer. E tu sabe que a criança vem com isso de fábrica. Geralmente pessoas dramáticas são pessoas com espírito infantil, que não quiseram crescer. A criança sabe que se ela chora, ela mama. A criança sabe que se ela chora e abre o berreiro, e não tem quem faça, ela chora, enquanto não pegar ela no colo, o que ela faz? Ela cansa de chorar? Ela não cansa de chorar. Ela chora. Até o pai e a mãe pegam no colo. Pegou no colo, acabou na hora. Acabou. Então ela descobriu que cada vez que ela chora, que ela vai dramatizar a coisa, alguém pega ela no colo. Tu sabe que tem gente que cresceu, deu barba, deu cabelo branco e ainda continua esperando que alguém pegue no colo. Só que a gente pega no colo quem não sabe andar, gente. A gente pega no colo quem não sabe andar. A gente não pode pegar no colo quem não quer andar. Tem alguém aí ou não? A gente pega no colo quem não sabe andar. A gente não pode pegar no colo quem não quer andar. Você tem que entender que todas as dificuldades que surgem põem você para correr, põem você para andar, põem você para despertar a habilidade que há em ti. Agora, a questão da infantilidade emocional e espiritual está diretamente atrelada ao espírito de Jezabel. Por quê? Porque a pessoa descobriu que quando ela consegue fazer um drama, ela consegue que alguém faça as coisas que ela deseja. Então Jezabel ela tinha toda uma queda para ser dramática. E cada ação de Jezabel apontava para seduzir e intimidar pessoas. Jezabel era o tipo de uma mulher que não tinha como passar despercebida. Até a roupa que ela usava era para causar. Até o dia que Jeú chegou no palácio que ela estava em Jezreel para exterminar a casa de Acabe, o texto diz que Atália, a sucessora dela, estava lá e disse que estava vindo uma tropa. E ela pegou e falou assim: o que? Está vindo uma tropa? Rapidinho ela foi no camarim, se arrumou, pintou o rosto, colocou uma roupa e foi para a janela. E quando ela chegou na janela, ela achou que ela ia conseguir mais uma vez seduzir alguém.
Só que quem está tomado pelo Espírito de Deus não é seduzido por Jezabel. Eu vou repetir. Quem está impulsionado pela unção que está sobre a sua cabeça e pela missão que queima no coração, não é seduzido pelo espírito de Jezabel. Não é mesmo. Jezabel foi para a janela, botou o vestido vermelho, pintou o lábio, pintou o rosto e disse: vou seduzir mais um. Ele vem e eu vou seduzir ele. Quando ele chegou lá, ele falou assim, já na janela. Ela apareceu na janela assim, ó. Quer falar comigo? Quer alguma coisa? Ele falou: não tenho nem conversa contigo. Olhou para os mordomos e falou: vocês estão comigo ou estão com ela? Eles olharam para ele e disseram: nós estamos contigo. Porque no final de tudo, Jezabel dá um trabalho danado, mas no final de tudo sempre vai permanecer quem está do lado da verdade. Jezabel dá um trabalho, atrapalha projeto, atrapalha plano, atrasa tudo. Mas quando chega o dia do checkmate, todo mundo sabe o lado verdadeiro que tem que ficar. Aí os mordomos, os eunucos, os mordomos de Jezabel olharam para Jeú e falaram: nós estamos contigo. Aí ele falou assim: já que vocês estão comigo, vocês vão ter que dar prova de lealdade. Porque toda pessoa que tem aliança com o lado certo, ela vai ter que dar prova de lealdade. E sabe o que ele disse para ela? Empurra ela da janela. Pô, peraí, não, mas assim, a gente está com você, mas não é para tanto, né? Tem uma hora que você vai ter que entrar. Eu vou falar isso aqui. Vai ter uma hora que você vai ter que mostrar do lado de quem você está. E não tem como você dizer que está com Deus e não romper com Jezabel. Então você vai ter que dizer: eu estou com Deus, mas você vai ter que empurrar Jezabel da janela. Porque ninguém diz que está com um e não rompe com o outro. Não tem como agradar dois senhores. Ou você adora Mamon, ou você adora o Deus Todo-Poderoso. Ou você está com Deus, ou você está com Jezabel. Tem alguém que está comigo aqui? Aí você sabe o que ele falou para os mordomos? Empurrem da janela. E quando ela foi empurrada da janela, o texto diz então que os cães, como assim o profeta Elias tinha profetizado, devoraram o corpo de Jezabel. Só ficaram as mãos e os pés. Aí eu perguntei: Deus, por que ficou as mãos? Porque ele disse assim: para que todos vejam que aquelas mãos que pareciam profetizar eram mãos de promiscuidade. E por que só ficou os pés? Para que todos olhem para aqueles pés e decidam não trilhar o mesmo. Diga para essa pessoa que está do teu lado: Deus está abrindo os teus olhos. Deus está amadurecendo a sua alma. Diga assim: ó, e o inimigo, o espírito de Jezabel, não vai imperar sobre a sua vida, não vai imperar sobre o teu ministério, não vai imperar no teu relacionamento. Não. E agora eu vou entrar na aplicação e a gente vai orar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas e a gente quer manipular elas. Isso é espírito de Jezabel. As pessoas não têm que fazer o que você quer, elas têm que fazer o que elas querem, sabendo que elas estão certas disso. A liderança não pode ser manipulada. A liderança tem que ser influenciada. Muitas vezes a gente faz uma chantagemzinha em casa para o marido fazer o que a gente quer. Muitas vezes a gente faz uma chantagemzinha com a amizade, para a amizade fazer o que a gente quer. Muitas vezes a gente manipula pessoas, manipula família, manipula ambientes. E deixa eu dizer uma coisa para você: o Espírito de Deus não está nisso. Muitas vezes nós estamos colhendo frutos de maldição na nossa vida e nos nossos relacionamentos, porque a gente força as pessoas a fazerem o que a gente quer e não o que elas desejam. Aí você diz assim: bispo, tipo assim, tem dia que eu venho, faço as coisas que eu não quero também, o Senhor está mandando, eu sou teu pastor, meu irmão. Só para te dizer, se você não precisasse de um pastor, você caminhava sozinho. E o líder, ele impulsiona você aí onde você quer, mas nunca obriga você aí onde você não quer. O espírito de Jezabel, ele te seduz para você fazer o que ele quer. Ele traz você para debaixo da asa dele. Quando vai ver, está com aquele grupinho aqui, aqui, ó, esse aqui é meu. Esse aqui já está dominado. Eu me lembro quando eu jogava videogame. Quem aqui das antigas aqui jogava videogame? Quem lembra do Mortal Kombat aqui? Lembra do Mortal Kombat? Acho que tinha um velhinho. Como é que era o nome do velhinho? Do chapeuzinho. Não, tinha um que quando morria, ele sugava a alma do outro. Quem era? Hã? É Samsung? Samsung é o telefone, pô. Hã? Sanguessuga. Ah, porque ele sugava, né? Sanguessuga, olha aí, ó.
Tem gente que é assim, para você se aliançar com ela, você tem que deixar de ser você. Você tem que virar mais uma dela. Toda amizade que você tem que deixar de ser você não é amizade, é subtração de identidade. Vou repetir, toda amizade, toda aliança que você tem que deixar de ser você não é amizade, é subtração de identidade. Isso não acontece só na amizade não, isso acontece no casamento. Mulher minha não faz isso, mulher minha não faz aquilo. Aí um dia você acorda e não tem mais mulher minha, ela pegou as coisas e foi embora para casa da mãe. Olha o silêncio da morte. Tem uns homens banana também, que quando casa com a mulher não deixa nem ir na casa da mãe dele. Ele minha mulher briga, se eu for lá, tão banana. Bananão. Porque você tem que ser o sacerdote da tua casa. E você tem que honrar as alianças verdadeiras, que se você está aí, foi tua mãe que te colocou aí. Valores não estão para negócio. E não é o esposo e a esposa que vai tirar valores. Pelo contrário, nós vamos juntar os meus valores com os teus valores e vamos gerar filhos extraordinários. Tem alguém aí ou não, gente? Quando junta os valores do esposo com os valores da esposa, eles vão criar filhos extraordinários. Pessoas que sabem respeitar limites, pessoas tementes a Deus, pessoas inteligentes. É isso que eu profetizo para a sua casa. É isso que eu profetizo para a sua vida. Mas para você alcançar essa dádiva, para você alcançar essa bênção, você tem que renunciar todas as vezes que você manipulou alguém. Todas as vezes que você quebrou uma aliança em troca da sua vaidade. Porque Jezabel influenciava para o negativo e manipulava. Quem aqui depois que se converteu, claro que dos teus pecados Deus não se lembra mais, amém? Mas quem aqui depois que se converteu, se arrependeu de tanto de amigo que tu botou a perder contigo? Você fala, rapaz, meu Deus do céu, o menino está lá hoje, ó, só o sangue de Jesus. Gente, eu botei só amigo não? Gente, o menino nem bebia, gente. Depois que colou em mim, o menino, misericórdia. O menino não fumava, depois que colou em mim, e hoje você está na bênção. E você olha e fala assim, gente, eu influenciei aquela pessoa para o lado errado. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, há muitas pessoas com uma mentalidade fraca. Tem gente que não tem personalidade. Não tem personalidade. E pessoas que não têm personalidade, elas são levadas. É o chuchu. O que botar, pega o gosto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai ser levado mais por nada. Alguém levantou a mão. Sabe por quê? Porque aquilo que é levado é aquilo que não tem peso, não tem expressão e não tem ancoragem. Tudo que você precisava. Tem alguém para receber essa palavra ou não? Tudo que você precisava para ser diferente e fazer a diferença na tua vida, já chegou na tua vida hoje. É o Espírito Santo de Deus. É as características de Cristo que estão na tua vida. E a marca que você vai passar, porque tem gente que por onde passa deixa rastro, mas tem gente que por onde passa deixa marcas. Paulo tinha marcas, e ele disse, pode olhar para mim, podem me imitar, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Tem gente que por onde passa deixa rastro, gente. Rastro de rebelião, rastro de rebeldia, rastro de inimizade. Mas tem gente que por onde passa deixa saudade. Tem gente que fala assim, poxa, fulano tinha que estar aqui. Meu Deus, fulano desapareceu, sumiu. O que está acontecendo? Porque quando ele saiu do ambiente, ela saiu do ambiente e deixou saudade. Agora tem gente que deixa uma celebração, uma festa. É feriado quando fulano vai embora. Deixa eu profetizar na tua vida. Levanta a sua mão, deixa eu ser profeta para você nessa noite. Deus vai ajustar tanto o teu espírito com o dele. Deus vai ajustar tanto a sua alma com a dele. Deus vai ajustar tanto os seus valores com o dele, que aonde você passar e aonde você chegar, se você tiver que se retirar do ambiente, você vai deixar saudade. Você vai deixar um sabor, porque o teu corpo sai dali, mas as palavras que você pregou ficam. Os valores que você transmitiu ficam, porque o que você está vivendo nessa terra não está mais sobre o espírito do engano, não está mais sobre o espírito de baixa a mão, não acabou a profecia não está mais sobre o espírito do engano, não está mais sobre o espírito de Jezabel, está sobre o Espírito Santo de Deus. Está sobre o Espírito Santo de Deus. Quem recebe essa palavra dá um aplauso bem forte para Jesus. Então o espírito de sedução cai por terra, porque Jezabel não vai mais seduzir ninguém.
Porque você já foi conquistado pelo maior de todos. Quem já foi conquistado por Jesus aqui? Segundo, você não vai ser manipulado por ninguém. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus discerne. Eu vou repetir. Quem tem o Espírito Santo de Deus consegue discernir se quem está falando é o homem e se quem está falando é Deus. E eu fico tão impressionado, gente, porque a palavra de Deus nos orienta que quando a profecia vem até nós, a gente precisa julgar o quê? Ou o profeta. Então nunca julgue o profeta, mas sim a profecia que saiu da boca do profeta. Porque o que vai determinar que se esse profeta é de Deus ou não, é o que saiu da boca dele. E se o que saiu da boca dele se cumpriu e deu resultado, legal, é um homem de Deus. Então, olha o que o texto diz, que nós, ou melhor, olha o que a gente está falando aqui, né, sobre a característica de Jezabel. Nunca aceite ser manipulado por palavras vãs. Seja instruído por aquilo que a Bíblia diz. E tem dias que a Bíblia diz coisas que a gente fica nervoso. Tem dias que a Bíblia diz coisas que a gente fica desconcertado. Mas é melhor você sair de um culto desconcertado do que emocionado. Era para ter vindo, meu filho. É melhor você sair de um culto desconcertado do que emocionado. Porque a tua emoção vai passar, mas o fato de você estar desconcertado vai te obrigar a consertar. Quem está aprendendo alguma coisa hoje? Então eu rejeito todo espírito de manipulação. Eu não vou aceitar ser manipulado por ninguém. Quem não vai aceitar ser manipulado por ninguém? Que levante a mão. Mas quem também vai fazer um pacto com Deus de não manipular ninguém? Coisa boa, viu? Tem gente que baixou a mão nessa hora. O Espírito de Deus te viu. Influência corruptora. Todas as vezes que Jezabel se aproxima de alguém, ela corrompe alguma área da nossa vida. É só você somar. Se depois que você se aliançou com as pessoas certas, se você cresceu, se você diminuiu, se você avançou, se você aprofundou. É só você botar na balança. Se depois que você conheceu, se depois que você se aliançou, se depois que você se colocou debaixo da cobertura, se a sua vida cresceu, evoluiu, ou se ela diminuiu. É simples assim. Simples assim. A influência de Jezabel era tão maligna, que depois que as pessoas se aliançavam a ela, se afastavam de Deus. E posso dizer, Deus vai tirar do teu caminho quem te afasta da presença dEle. Vou repetir, Deus vai tirar do teu caminho quem te afasta da presença dEle. Deus vai tirar do teu caminho quem te afasta do ministério que Ele tem para você, da chamada que Ele tem para você, porque esse não é o Espírito de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quais foram as maldições que esse Espírito trouxe para a vida da igreja? Depois que Jezabel entrou em Israel, não teve mais adoração. E às vezes é importante você perceber que às vezes a gente está no lugar da adoração, mas não tem uma adoração dentro da gente. Não tem um culto mais incendiado dentro da gente. Sabe por quê? Porque os cultos a Baal pareciam ser mais prazerosos do que os cultos a Deus. Então sempre Jezabel vai te puxar para a área do prazer e nunca para a área da santidade. Depois que Jezabel entrou na vida de Israel, a aliança com Deus foi quebrada. E você já viu quais são os resultados de gente que quebra a sua aliança com Deus? As pessoas morrem. E sabe o que o texto diz aqui? Apocalipse 2:20 diz assim: dei tempo para se arrepender e ela não se arrependeu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou feri-la com o leito. Isso é Deus que está falando. Deus adoece quem não se arrepende. E não só ficou a doença na primeira geração. O texto também diz, gente, que ele diz assim, ó: e vou adoecer os seus filhos. O Senhor está abrindo os teus olhos hoje, para que a maldição seja removida da sua vida e também da sua geração, também da sua casa. Mas isso só acontece na vida de quem renuncia com Jezabel, com quem tem coragem de empurrar Jezabel da varanda. Se você não tiver coragem de romper com amizades que te manipulam,
de romper com alianças que te levam para longe de Deus, de romper com costumes que quebram os altares de adoração a Deus, a maldição se instala. Mas no versículo 25, 2 de Apocalipse diz assim: mas aqueles que se arrependerem, não imputarei sobre eles peso algum. Porque se tem uma coisa que atrai o coração de Deus, é o arrependimento. Se tem uma coisa que impressiona o coração de Deus, gente, é o arrependimento. Então eu quero desafiar você nessa noite, que ouviu essa palavra e que identificou alguma área da sua vida, ou identificou